pessoal, aqui é a Daiane do canal Posso Tocar. Cheguei hoje com o nosso quadro Teoria Sem Mistério. É aqui que eu explico os diferentes assuntos da teoria e da harmonia para descomplicar a sua vida na música e assim fazer a sua habilidade musical crescer. E hoje o nosso tema é como perceber se há uma escrita polifônica na minha partitura, na música que eu estou estudando, como que eu percebo, como que é isso que eu faço, o que acontece agora, Dani? Polifonia na música? Como assim? Ó, o negócio é o seguinte, galera. Quando você começa a ver isso nas suas músicas, as músicas que você está estudando, eu posso dizer já que o seu nível musical já subiu, você já está num segundo momento aí, tá? Porque polifonia não aparece nas músicas iniciantes, as primeiras músicas que nós estamos estudando. Não. Porque elas envolvem uma complexidade maior para domínio instrumental, ok? Mas para que você entenda, para que isso faça sentido, você tem que saber o que é polifonia, né? O que é esse negócio de polifonia, Dani? É fácil entender se você for para análise da palavra. Poli é muitas, esse prefixo poli significa muitas. Fonia vem de vozes, vem de sons. Então, polifonia é quando nós encontramos na música um trecho onde tem mais que uma única melodia. Não é só uma única melodia, tem mais melodias. É quando, por exemplo, você vai escutar um coral cantar e você identifica que ali tem melodias diferentes. A gente chama isso de vozes, mas é importante que você entenda esse conceito de vozes, porque vozes não é necessariamente a voz humana, tem várias pessoas cantando, então tem polifonia. Não é bem assim, porque essas várias pessoas cantando, essas várias vozes humanas, elas podem estar cantando a mesma melodia, e nesse caso não tem polifonia, tá? Para ter polifonia, nós temos que ter melodias diferentes sendo tocadas juntas. Então, são notas diferentes. Uma pessoa está cantando, por exemplo, a nota dó, enquanto a outra canta a nota mi, ou enquanto a outra canta a nota sol. Então, são notas diferentes, são sons diferentes, alturas diferentes ao mesmo tempo. Então, nós chamamos isso de vozes. Quando nós temos diferentes vozes na música sendo tocada ao mesmo tempo, aí há uma escrita polifônica. Nem sempre há essa polifonia, porque nem todo instrumento permite que você consiga executar a polifonia. Por exemplo, o instrumento de sopro. Não vai conseguir, o instrumentista não vai ele sozinho conseguir fazer duas notas diferentes para fazer duas melodias diferentes ao mesmo tempo. Não acontece a polifonia nos instrumentos de sopro. Mas veja, por exemplo, no violão, quando a gente vê aquele caso do fingerstyle, é um estilo, se eu posso dizer assim, um estilo bem conhecido, até um tanto quanto cobiçado, né? O que é esse fingerstyle? É um estilo de execução ali musical onde tem mais que uma única melodia sendo solada. Tem a melodia do baixo, tem um acompanhamento ali percussivo às vezes. Então, há um contraponto, é assim que nós falamos, esse contraponto. Essa técnica composicional, onde tem mais de uma melodia ao mesmo tempo e onde faz com que a gente escute um resultado sonoro, uma malha musical, e isso produz o que nós chamamos de textura. Tem aquela malha musical mais densa. Porque, em oposição a isso, nós temos a monofonia. Vou até escrever aqui, ó, monofonia. A monofonia é quando, como o prefixo mono diz, é quando nós temos uma única, por isso mono, uma única voz, uma única melodia sendo tocada. Aí você pega o instrumentista de sopro, por exemplo, ele está solando uma monofonia. Ele não consegue fazer a polifonia, tá? Ele toca uma melodia só, é a monofonia. E aí a textura musical, a sonoridade que a gente escuta, o resultado final que a gente escuta é bem mais clara, bem mais limpa, bem mais leve, uma textura bem mais fina, se eu posso dizer assim, mais leve, entendeu? A polifonia fica mais densa, fica mais robusto. E tocar, por que eu falei que quando a gente começa a ter polifonia nas músicas, significa que o nível musical subiu? Porque tocar 2, 3, 4 vozes ao mesmo tempo, um único músico fazer isso, é mais difícil, é mais exigente do ponto de vista técnico, mas é também mais desafiador e mais, às vezes, algumas pessoas podem interpretar como mais legal, porque justamente por causa do desafio, por causa do resultado sonoro também alcançado, tá? E ainda, vale eu citar aqui como curiosidade, uma terceira textura musical, que é a homofonia. Homofonia.
Então, nós temos aqui essas três, a poli, a mono e a homofonia. O que é essa textura da homofonia? É muito comum, a gente vê na maior parte das músicas populares. É quando nós temos uma melodia que está sendo ali tocada e aí, ao mesmo tempo, tem uma linha harmônica acompanhando essa melodia. Então, tem um acompanhamento harmônico ali. É como se fosse uma outra voz, mas na verdade é uma outra voz baseada em acordes, né? Uma harmonia. Então, é a única melodia com uma harmonia sustentando essa melodia. Então, muito comum. A maioria das músicas populares tem essa textura da homofonia, tá bom? Mas o foco da nossa conversa aqui hoje é sobre a polifonia. Como reconhecer, como que eu sei que tem polifonia na minha música e o que está envolvido nesse olhar da polifonia que nos prepara para o estudo do contraponto. Você já ouviu falar de contraponto? Contraponto é a arte, é uma das técnicas de composição onde nós temos puncto contra punctus. Por isso que a gente fala contraponto, vem do latim punctus contra punctus, ou seja, um ponto contra ponto. Ou seja, traduzindo mais ainda, uma nota contra outra notinha. O que acontece é o seguinte, ó. Vamos lá, eu vou te explicar isso aqui. Às vezes a gente vê assim, ó. Quer ver, ó? Como que eu percebo que tem aqui uma polifonia? Porque nós temos, de forma simultânea, uma nota contra outra nota. Como assim, Dani? Ah, vamos supor assim, ó. Tem aqui... Imagina um compasso assim, tá? Daí, ao mesmo tempo, aqui tem assim. Pronto. Aí, tá vendo? Essa é uma visão que te chamaria atenção, inclusive, porque nós temos algumas notas aqui com a haste virada para baixo, tá vendo? Ó, todas essas aqui. Enquanto aqui nós temos algumas com a haste virada para cima. E ao mesmo tempo, tá vendo? Isso aqui é uma escrita típica, visualmente, assim, você bate o olho e você percebe que é polifonia. E que aqui é uma voz, aqui tem uma voz, a voz mais grave, e aqui em cima tem a outra voz, a voz mais aguda. Então, nós nos apropriamos dessa expressão vozes, trazendo essa ideia do canto, para indicar uma melodia mais aguda, uma melodia mais grave, que vão soar ao mesmo tempo. Ou seja, como que o instrumentista faz? Quando ele for tocar essa nota Mi, ele tem que tocar a nota Dó ao mesmo tempo, junto. Ele tem que tocar o Mi com o Dó ao mesmo tempo, tá vendo? Aqui também, ó. Ele tem que tocar junto, porque elas estão na mesma reta. A polifonia, o contraponto, existe toda uma técnica, uma forma de estudar o contraponto, que não é o foco do nosso vídeo agora. Mas, enfim, esse contraponto e essa arte de colocar vozes ali traz o nosso olhar para a dimensão vertical da música. A gente começa a olhar a música assim. Porque o compositor, ele não pensa a melodia apenas, a melodia é série de notas ali. Compor em polifonia, compor em contraponto é uma habilidade composicional porque requer um conhecimento muito grande, um domínio muito grande do compositor para ele pensar algo assim, do ponto de vista melódico, que soe legal e agradável dentro do que ele considera como legal e agradável, que soe assim, mas que entre em harmonia com o que está aqui em cima, com a outra voz que está aqui em cima, ou com a voz que está mais embaixo ainda, se tiver mais vozes. Então, isso traz o nosso olhar para a dimensão vertical, quando nós estamos compondo em polifonia, em contraponto. E também quando nós estamos tocando, porque a gente tem que olhar isso aqui em pé, a gente tem que olhar esse encontro aqui em pé. E isso traz essa dimensão vertical, esse olhar vertical, tá vendo? Não são todos, como eu falei, os músicos, os instrumentos que permitem que a gente faça isso aqui, né? Que permitem que a gente consiga tocar essas duas, que tem essa extensão, que permite a execução musical. Mas instrumentos de teclas
todas permitem, os instrumentos de cordas, muitos permitem, especialmente os de corda dedilhados, os instrumentos que são harmônicos, permitem, enfim, e aí é muito bacana a gente chegar nesse ponto, tá? A título de curiosidade, eu vou trazer alguns princípios para vocês aqui dessa condução das vozes, desse começo de imersão no contraponto. Como assim, Dani? Porque é o seguinte, essas vozes aqui, elas sempre vão caminhar e conforme elas vão caminhando, conforme elas vão indo, elas se deslocam por movimentos. Algumas vozes vão para o agudo, outra vai para o grave. Essa movimentação que ela faz tem um nome, é verdade, existem os movimentos, ó. Então, os movimentos das vozes são 3. Que movimentos são esses, Dani? Ó, tem um movimento chamado de movimento direto, tem um movimento chamado de movimento contrário e tem o movimento chamado de oblíquo. O que é isso, Dani? O negócio é o seguinte, o movimento direto é quando a gente compara duas vozes e a gente percebe que as duas vão na mesma direção, por isso direto. Ó, uma voz sobe, por exemplo, a outra também sobe. É um movimento direto. Ou então, uma voz fica na mesma nota e essa também fica na mesma nota. Ou então, uma voz desce e a outra também desce. É um movimento direto. O movimento contrário é justamente o contrário do direto, por isso que chama contrário. O que é isso? É o seguinte, uma voz sobe, então a outra desce. Tá vendo? Ah, ou então, uma voz desce e essa aqui sobe. É um movimento em direção contrária, uma voz da outra, se comparando uma voz com a outra. E o oblíquo é onde uma voz não se mexe, pode ser a voz de cima, por exemplo, ela fica na mesma nota, e a outra desce, ou sobe, por exemplo, ó. Não importa, mas o fato é que uma voz não se mexe e a outra se mexe. Ou então, no caso, a voz de baixo fica na mesma nota e a de cima desce. Ou fica na mesma nota e a de cima sobe. Entendeu? Esse é o movimento oblíquo. Tá, e daí, Dani? E daí que o compositor sabe disso e aí há regras para começar a pensar o estudo do contraponto a partir dessa movimentação, tá? Se você analisar comigo, observa aqui, ó. Vamos analisar aqui, tá? Começou aqui. A compositora escolheu começar aqui. Daí, quando ela foi fazer as próximas notas, olha o movimento que ela fez, ó. Essa voz mais grave subiu, você concorda? Subiu. E a voz mais aguda, desceu. Tá vendo? Ó, eu fiz um movimento contrário aqui. Eu estava consciente que eu estava fazendo isso. Eu pensei, viu, para fazer, quando eu escrevi. Tá vendo? Agora, olha aqui, ó. Essa voz de baixo subiu. E essa voz de cima subiu. Eu fiz um movimento direto aqui, desse aqui pra cá. Bacana, não é? Tá vendo, ó? E agora vamos ver a próxima. Ó, daqui, desci e aqui subiu. Fiz um movimento contrário de novo. Tá vendo? O contrário sempre abre a distância entre as duas notas. Porque faz assim, né? Não, nem sempre. O contrário abre se fizer assim, né? Mas se tá aqui e faz assim, fecha. Tá? Vamos ver, ó. Aqui, ó. Desceu. Isso aqui subiu. Movimento contrário de novo. E agora aqui, ó. Tcharam. Ah, não. Aqui eu fiquei reta. Ficou reta. Tá vendo? Aqui eu fiquei reta. E esse aqui desceu. Oblíquo. No último eu fiz um movimento oblíquo. Bacana, não é? Tá vendo? Então, aqui fica já uma explicação para você começar a entender, começar a olhar para essa polifonia e olhar com outro olhar, não apenas com o olhar de que eu tenho que tocar. Eu tenho que tocar, certo? Mas vamos ver como é que o compositor está pensando, vamos começar a entender o que está por trás aí, porque isso traz para a gente também uma movimentação específica da mão. Quando você analisa esse movimento das vozes aqui, você faz essa análise, isso traz para você, na hora de tocar, uma forma de ensinar a sua mão a tocar. É verdade, porque você tocando essas duas notas aqui, e de repente você vai ter que fazer essas aqui que estão mais fechadas, porque vieram no movimento contrário e elas se aproximaram, tá vendo? Isso significa que você estava no movimento mais aberto da sua mão, para pegar essas duas notas que estavam longe uma da outra, você estava numa posição aberta da sua mão. E aí provavelmente você vai ter que aproximar mais a posição. A mão vai fechar, literalmente. Como aqui.
Sério, Dani? Sério, porque essas notas são mais próximas. Então, essa movimentação das vozes na polifonia também se mostra para nós, na hora de tocar, como uma forma de mostrar para a mão, de a gente preparar a mão a movimentação que ela faz. Isso pode parecer muito simples, e falar, tá, Dani, óbvio isso. Não é tão óbvio, não. Se fosse tão óbvio, você já saberia disso. E se você já sabe, significa que você já estudou vozes, polifonia, contraponto e você desenvolveu esse olhar de pensar essa movimentação da mão. Porque, galera, quando a gente demora para conseguir otimizar a nossa performance, conseguir desenvolver logo o domínio instrumental numa música polifônica, é porque nós estamos apanhando para ensinar a nossa mão as movimentações que ela tem que fazer. Não só na polifonia, né? Em tocar, dominar o instrumento, a gente precisa fazer a movimentação de forma otimizada e com precisão, né? Porque a gente tem que fazer aquela movimentação e ela ser precisa. Tem que chegar naquela movimentação e não perder a afinação, não perder o ritmo. Então, perceber a movimentação que tem que fazer tá ali na raiz de você começar a educar o estudo devagar. Você faz devagar e vai educando a sua mão para que ele ganhe automatismo depois. Entendeu? Ó, show isso aqui, não é? A mesma coisa, por exemplo, quando está no movimento oblíquo. Você ensina a sua mão que um dos dedos não vai sair do lugar, porque essa nota aqui é repetida. Então vai ficar no lugar que estava, não vai sair. E a outra desce, tá vendo? Ou às vezes, se no caso de você estar tocando essa nota numa corda solta, você simplesmente nem vai tocar ela, vai continuar solta, não vai se preocupar com ela, vai se preocupar só com essa, tá? Então é legal a gente saber. E vale eu falar uma coisa, existe dentro do movimento direto, existe um movimento ali, existe um parênteses, não é bem um parênteses, existe um foco específico para um dos tipos de movimento direto, que foi chamado de paralelo. Então aqui dentro do movimento direto tem o paralelo. O movimento paralelo é um movimento direto, tá? Porque as vozes vão na mesma direção. O paralelo é um movimento direto. Agora, por que ele foi chamado, ganhou esse nome especial, esse olhar especial para ser chamado de paralelo? Porque é um movimento onde se conserva, se mantém a mesma distância entre as notas. Isso é chamado de intervalo. Quando nós temos um movimento paralelo, significa que as duas vozes andam na mesma direção, ou as duas vão para cima, ou as duas vão para baixo, sempre mantendo a mesma distância. Eles não abrem a distância e nem fecham a distância. A distância é sempre a mesma, ou seja, o intervalo é sempre o mesmo. Vamos ver se aqui eu fiz algum tipo de paralelo no que eu fiz. Aqui eu fiz paralelo, ó. Tá vendo? A distância aqui entre essas duas notas é de 1/3. E talvez você está ouvindo isso agora e não está entendendo direito. Não se preocupa, já vou explicar sobre isso, tá? A distância entre essas duas notas é de 1/3. E essa aqui também é 1/3. Eu mantive distância de terça, tá vendo? Então, eu desloquei num movimento direto, na mesma direção, e mantive o intervalo entre essas duas notas, a distância. Então, é um movimento especificamente chamado de paralelo, ok? Vamos ver se eu fiz outro aqui, quando eu fiz algum... Não fiz mais nenhum direto, né? Depois foi contrário, contrário, contrário e oblíquo. Ok, o único movimento que eu fiz direto aqui foi paralelo, mas foi uma coincidência, poderia não ter sido, tá? Eu poderia ter subido essa nota aqui para nota Mi, por exemplo, ó, e aí não seria o mesmo intervalo, aí seria uma sexta aqui. Imagine se eu coloco uma nota Mi aqui, ó. Se eu escrevo, ao invés do Si, eu escrevo um Mi. Então eu teria mantido de Sol até Mi, seria uma sexta. E não, aí não seria um movimento paralelo, porque eu saí de uma terça e fui parar na sexta. Aí não é só um movimento direto, não é paralelo. O paralelo conserva o mesmo intervalo, tá? Então esse aqui, ó, mantém o mesmo intervalo. Importante você tomar nota daí, uma curiosidade, tá? Princípios do estudo de vozes de contraponto, tá bom? Bem princípio. Show? Mas agora, eu quero então focar e te ensinar o que é intervalo. Vamos entender sobre isso aqui. Porque lembra que eu falei que a polifonia, o contraponto, traz esse olhar da dimensão vertical da música, faz a gente olhar em pé, não apenas a melodia assim, mas olhar o encontro das duas melodias, e aí você olha nessa dimensão vertical? Pois é, quando você traz esse olhar para a dimensão vertical, você automaticamente começa a pensar em intervalos. E depois de intervalos, você começa a pensar em acordes, na harmonia. E aí você começa a ir para essa estrutura toda vertical da música. Então, entender intervalos é muito importante, porque faz você se preparar
para desenvolver um olhar para o estudo da harmonia e de tudo que vai vir mais para aprofundar o seu conhecimento, a sua habilidade, seu domínio musical, tá? Então, ó, vamos lá. Intervalos. Intervalos. Intervalo em música nada mais é do que a distância entre duas notas. Por isso, a dimensão vertical. Quando você considera, você compara a distância dessa nota com essa outra aqui, você está falando de um intervalo. Um intervalo é a distância. Que distância que essa nota aqui tá dessa outra aqui? Então, você está comparando duas notas. E, ó, veja, esse intervalo, ele pode ser visto nessa dimensão da polifonia, uma voz junto com a outra, assim, ó, você quer ver o que eu tô falando, ó? Assim, ó. Assim, ó. Assim, você coloca essa nota aqui e a outra em cima dela, tá vendo assim? E aí, essa dimensão bem vertical, onde você tem que tocar as duas notas ao mesmo tempo, o intervalo pode ser visto assim, mas ele também pode ser medido assim, ó, uma nota após a outra. Tá vendo? Aqui. Tá vendo? Ficou feinho, né? Mas tudo bem. Imagina que seja uma colcheia aqui. Ó. Ó. Eu também posso falar de intervalos não apenas na dimensão vertical, eu posso falar na dimensão horizontal. Nesse caso aqui, esse intervalo, ele é chamado de intervalo harmônico, porque eu vou tocar junto, e aí traz a ideia da polifonia. Aqui é um intervalo melódico, porque é apenas uma melodia. Isso aqui acontece quando o músico está solando, ele está fazendo uma monofonia, que eu falei agora há pouco, uma monofonia. Ele está tocando a melodia e você pode comparar a distância entre duas notas do mesmo jeito na melodia, tá? Então esse é um intervalo melódico e esse aqui é um intervalo harmônico. Agora, qual que é a essência do intervalo, Dani? A essência é que você nomeia o intervalo pelo número de notas que ele abrange, desde onde você saiu até onde você chega. Então, por exemplo, aqui, nesses dois casos, são as mesmas notas, os dois são intervalos de sexta. Por quê, Dani? Tá vendo? O intervalo é sempre um número. Por quê? Porque se você contar da nota Mi até chegar no Dó, você conta da onde você sai até aonde você chega. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Pronto, uma sexta. Um intervalo de sexta. Deu 6 notas, um intervalo de sexta. Bacana, não é? Tá vendo? Esse é um intervalo de sexta harmônico, porque significa que eu tenho que tocar ao mesmo tempo, são duas notas, remete à ideia de uma polifonia. E esse é um intervalo melódico, porque eu vou tocar uma nota de cada vez, remete à ideia da melodia da monofonia, tá bom? Ok? Eu tenho que explicar uma outra coisa também. Os intervalos, eles ainda podem ser chamados de simples ou de compostos. Por quê, Dani? Ó, olha só, pensa comigo aqui, eu vou dar um exemplo de uma cesta. Imagina o seguinte caso, ó. Onde eu tenho alguém tocando a nota Mi aqui, mesmo, e alguém tocando a nota Dó lá em cima, ó, bem aqui em cima, bem longe, imagina? Muito longe, né? Olha, mas elas estão na mesma reta, então é um intervalo harmônico de novo, porque é para tocar, ó, está na mesma reta, todas as notas que estão na mesma reta, tem essa dimensão vertical, então é para tocar ao mesmo tempo, tá? São duas vozes, só que elas estão muito longe uma da outra. Se você contar, você vai ver que isso aqui dá uma 13ª. Quer ver? Como que eu conto, Dani? Conta daqui, ó. 1 desse Mi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá vendo? Deu a distância de 13 notas. É uma 13ª. Mas, isso aqui são as mesmas notas que essa, concorda? Tá vendo? Ó, isso é Mi, Dó e isso é Mi e Dó. São as mesmas notas. Só que esse intervalo aqui é um Dó muito agudo, tá lá em cima, tá para fora da oitava. Esse intervalo é chamado de composto. Isso aqui é um intervalo composto. Esse é um intervalo simples. Quando os intervalos são maiores que uma oitava, eles são compostos. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava, tá até na oitava, chegou em 8 notas de distância, é um intervalo simples.
Passou da oitava, é intervalo composto. Nona, décima, 11ª, 12ª, 13ª. E aí, cada composto é similar a um simples. Ó, esse aqui é igual a sexta. 13ª é igual a uma sexta. Só que é uma cesta do tipo composta. Ou você diz que esse aqui é uma 13ª, ou você fala que ele é uma cesta do tipo composta. Essa aqui é uma cesta simples, que tá dentro da oitava, tá? Ok? E essa aqui é uma cesta do tipo composta, tá? É um detalhe, eu sei, mas é legal saber. É importante saber, tá? Ok? Show, né? Então tá, fechou, Dani. Agora vamos entender uma coisa essencial na análise e nessa medição de distância entre as notas. Os intervalos, eles não são apenas nomeados e classificados com um número. Você não vai ver apenas falar que isso é uma segunda, ou que isso aqui é uma terça, ou que isso é uma quarta, ou uma oitava. Você não vai ouvir apenas isso. Você vai ouvir as pessoas conversando, falando assim, isso é uma terça menor, isso é uma sexta maior, isso aqui é uma quinta diminuta, é uma sétima menor. Com certeza você já ouviu essas expressões. Inclusive, se você toca instrumento harmônico, você toca violão, enfim, teclado, sanfona, acordeon, instrumentos onde você faz acorde, você no mínimo já ouviu falar de acorde com sétima, essa expressão sétima. Sétima maior, sétima menor, isso aí, se você não sabia, essa sétima é um intervalo de sétima. Só que não fala-se apenas sétima, né? Fala sétima maior, sétima menor, quinta diminuta, quinta justa. E por quê? Por que tem esse nome, esse sobrenome do intervalo? Porque os intervalos, eles têm uma medição diferente entre o próprio intervalo, ó. Veja comigo, ó. Pensa aqui. Se a gente compara a distância entre Ré e Si. Vamos comparar essa distância e depois a gente compara a distância entre Mi e Dó. Tá? Eu tô pensando no intervalo ascendente, vou pensar subindo, eu não falei isso, ó, o intervalo ele pode subir ou ele pode descer, né? Um intervalo melódico, quando nós estamos falando em melodia, imagina, ó, nós estamos falando em melodia agora, tá? Ó, não intervalo harmônico, intervalo melódico, aquele que você toca uma nota depois da outra, você toca essa nota aqui e depois a outra. Esse é um exemplo de um intervalo ascendente, porque ele tá subindo. Mas aqui eu também poderia fazer um intervalo descendente, ó, porque dei essa nota e depois vinha outra, ele desceu, tá? Ok? Que faz essa movimentação do intervalo. Nós vimos um pouquinho disso quando eu falei de polifonia, falei para você comparar. É que o movimento das vozes está comparando duas vozes. Aqui eu estou pensando não em vozes, porque isso é um intervalo melódico, é uma nota depois da outra. Não é ao mesmo tempo, não é vertical, tá? Então, vamos pensar isso aqui. Ascendente, vou contar de Ré até o Si lá em cima, ó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. 1, 2, 3, 4, 5, 6 notas, é um intervalo de sexta, tá ótimo. Agora vamos contar de Mi a Dó ascendente, subindo, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, uma sexta também, né? Tá, show. Agora pensa aqui comigo. Vamos comparar bem essas cestas aqui, ó. De Ré até Mi, tem a distância de um tom. Você já sabe sobre isso? É importante que você saiba. O tom e o semitom são as duas unidades de medidas que nós temos na música. Assim como o metro, o centímetro, que nós temos no dia a dia, que a gente usa para medir distâncias, na música nós temos essas expressões do tom e do semitom. Então, se você por acaso não entende, tem vídeos aqui no canal já, e daí você para um pouquinho e vai procurar esses vídeos na nossa playlist Teoria Sem Mistério, vai entender, corre atrás do conceito de tom e semitom, tá? O fato é que entre Ré e Mi tem um tom. Mi e Fá tem um semitom. Fá e Sol, tom. Sol e Lá, tom. Lá e Si, tom. Então, se você fosse contar aqui comigo, você chega à conclusão que essa cesta aqui, ela tem 1, 2, 3, 4 tons e meio, concorda? Por que e meio? Porque o semitom é metade, né? O semitom é meio tom. Então, ele tem 4 tons e meio, tá? Ok, de distância. Agora, vamos contar essa. De Mi a Fá, semitom. De Fá a Sol, tom. Sol a Lá, tom. De Lá a Si, tom. De Si a Dó, semitom.
Se você contar, não sei se dá pra ver, ficou pequenininho, ó, mas se você prestar atenção e contar bem, você vai ver que tem 3 tons aqui de distância e mais 2 semitons. 2 semitons, lembra que o semitom é meio, né? Meio mais meio dá 1. Então, já tinha 3, mais 1 da soma desses dois. Essa cesta aqui tem 4 tons de distância. Tá vendo? Você concorda que o tamanho das duas cestas tá diferente. Essa cesta tá maior do que essa aqui. Essa aqui tem a distância de 4,5. Essa aqui tem a distância de 4. Concorda? Nós percebemos isso no ouvido. Isso no ouvido também traz uma sensação diferente. Então, consequência. Essa cesta aqui, ela é uma cesta chamada de cesta maior. E essa cesta aqui é uma cesta chamada de cesta menor. E é por aí que você vai vendo como que os intervalos se qualificam com outros nomes também. Como eu falei, não é apenas uma segunda, uma terça, uma quarta, mas você vai falar segunda maior, segunda menor, quarta justa, quarta diminuta. Por quê? Porque estão medindo, nós estamos, nesse caso, considerando não apenas a numeração, mas a qualidade dessa numeração, que distância que tem, se ela é uma distância maior ou não do que outra, ok? Em essência é isso, porque dentro de um mesmo tipo de intervalo, nesse caso eu dei o exemplo da cesta, no caso da cesta, tem algumas cestas que são maiores que outras cestas. Então isso precisa ficar discriminado, a gente precisa escrever isso, porque o nosso ouvido também vai perceber sensações diferentes, tá? Hoje, a nossa aula não é uma vivência prática de ouvir intervalos. A gente pode fazer aula sobre isso, se você quiser. Deixa aí nos comentários, escreve pra mim. Daí, quero, faz aula pra gente aprender esses intervalos no ouvido. Escreve, porque aí eu vou vendo o interesse da galera e eu preparo e trago pra vocês, tá? Não vou hoje trazer isso, porque não é o foco de hoje. Escreve se você quiser, se tem interesse, eu gravo para próximos outros vídeos, tá? Mas o fato que eu quero dividir com vocês, como que você entende, como você compreende se o intervalo, ele é de que tipo? Maior, menor, enfim, como é que eu vou saber isso, tá? Então, primeira coisa que você tem que saber, os intervalos se agrupam em 2 tipos de qualificação. Uma qualificação para segundas, terças, sextas e sétimas e outra qualificação para as quartas, quintas e oitavas. Tô falando de intervalo simples, tá? E a Dani, e nona, décima primeira, 12ª, onde entra? Ó, você lembra que cada intervalo composto, nona, décima, 11ª, ele é similar a um simples? Portanto, os compostos recebem o mesmo padrão do simples dele. Eu quero dizer que eu não vou colocar aqui, mas uma 13ª é similar à sexta, lembra que a gente viu? Então, quando a gente está pensando em intervalo composto, ele recebe as mesmas qualificações do simples dele. Então, toda vez que você precisar pensar no intervalo composto, basta você achar o simples dele. Você achando o simples dele, pronto, você consegue qualificar e saber aqui como que é a relação para o composto, tá bom? Então, é o seguinte, ó, esses aqui são qualificados sempre como maior e menor. Esses aqui não são qualificados como maior e menor, eles são classificados como justos. Justos. E também podem ser aumentados, eu vou escrever para você saber, aumentados ou diminutos. As segundas, terças, sextas e sétimas também podem ser aumentadas ou diminutas. Aumentados ou diminutos. Também podem ser, tá? Aumentado e diminuto, qualquer intervalo pode ser. Mas justo, apenas esses aqui. São chamados de justos. Os outros são chamados de maior ou menor. A qualificação justa nunca vem para cá. Assim como você nunca vai ver uma quinta ser chamada de maior ou menor. Ah, uma quinta maior. Não existe. Quarta, quinta, oitava é sempre justo. Assim como os compostos deles, tá? Vai escrever aqui, ó. Nona é o composto da segunda, a 10ª é o composto da terça, 14ª é o da quinta, da 7ª. Aqui, 11ª é o composto igual à quarta, aqui 12ª e aqui 15ª. Tá bom? Toda vez que você vai julgar uma 11ª, você não vai chamar de 11ª maior.
décima primeira, como é equivalente à quarta, é uma décima primeira justa, tá? Décima segunda também, mesma coisa, tá bom? Agora, eu tenho certeza que você tá me ouvindo e falando, e por que isso? Por quê? Por que tá aqui separado? Por que tem essa divisão? Não tá? Eu tenho certeza que tá. Porque é a primeira pergunta que eu recebo quando eu tô explicando esse assunto. E é uma dúvida lógica, né? É uma curiosidade lógica, né? Você fala, ué, mas de onde vem essa divisão, Dani? Olha, o fato é que essa divisão se baseia na sensação que esses intervalos trazem. Esses 3 intervalos aqui, eles são chamados de intervalos consonantes. Eles têm uma medida exata e a consonância é uma sensação de estabilidade. É bonito falar isso, né? Mas realmente tinha que tocar para você perceber a sensação da consonância. Então, se você quiser, escreve aí no comentário que você quer que eu toque, que eu faça aula prática de intervalos. E aí eu vou trazer a teoria na prática, tá? Mas o fato é que a sensação de consonância são 2 notas quando você escuta as 2 juntas, especialmente quando elas são juntas mesmo, como uma polifonia, você tem uma sensação de que tá ok, tá estável, tá ok. 2 vozes que combinam, entre aspas, tá? E se você mexe em alguma delas, elas estavam combinando. Aí, de repente, você pega em uma delas e põe um sustenido, por exemplo. Mexeu um pouquinho. Pronto. Elas não combinam mais. Não é que elas não combinam, elas perdem a sensação de consonância. Elas se tornam 2 notas que têm um intervalo dissonante. O que é o dissonante? É a sensação de que tá tenso, de que tá estranho. Algumas pessoas dizem que o dissonante é que tá desafinado, que não tá combinando. Essa forma de pensar é um jeito pessoal da pessoa, mas enfim. A dissonância, ela é instável, ela traz instabilidade. Você escuta e fala, eu quero ir para outro lugar, sai dessa nota, põe outra nota. E aí você põe essa outra nota, você vai com consonante. Então o fato é que quarta, quinta e oitava é uma medida justa, por isso justo. Se você alterar um pouquinho as notas, alguma das 2 notas, pronto, já era, perde a estabilidade e aí ele vira um dissonante. Isso não acontece com esses, não necessariamente, tá? Esses aqui aceitam uma certa medida, tá? Eles aceitam e não necessariamente eles já vão ficar. Se bem que as segundas e as sétimas são dissonantes, elas não são intervalos quando você toca, a segunda mais ainda. Quando você toca ao mesmo tempo, isso pensando em harmônico, assim, você bate o intervalo ao mesmo tempo, ele não traz uma sensação tipo, nossa, que coisa mais estável, repousante do mundo, não é bem assim. Mas, enfim, essa é uma forma que se justifica, teoricamente, essa separação. O justo é porque ele tem uma medida justa e não se aceita isso, tá? Essa é uma das explicações que eu já encontrei. O fato é que é assim, tá? Tem uma classificação diferente. Agora, chega de conversa ali. Me ensina, eu quero saber como que eu vou reconhecer uma segunda maior, uma terça menor. Ó, é chuchuzinho, é fácil. Você tem 2 formas de raciocinar. Ou você pode pensar por escalas, ou você pode pensar por tom e semitom, como eu comecei a te mostrar. Eu gosto do raciocínio de tom e semitom, porque quem não conhece muito bem escalas, ainda assim consegue entender intervalos. Se a gente só for pensar por escalas, se você não entende escalas, você não entende intervalos. Então, vou partir da ideia de dividir com você o pensamento em tom e semitom, porque assim você vai entender. Se você conhece escalas, você também vai entender, tá? Então, o fato é o seguinte, você precisa memorizar regrinhas aqui, padrões, assim, um modelo de raciocínio para cada um desses intervalos, ó. O negócio é o seguinte, as segundas são classificadas como maiores, você já sabe. As terças também, e as sextas e as sétimas também, tá? Só que a segunda, ela só é maior se não for o semitom. Que semitom, Dani? O semitom natural, o mi, fá e o si, dó. Ó, essa regrinha aqui, que eu vou passar para vocês, esse padrão aqui, ele se baseia em notas naturais. Nesse momento, a gente não tá pensando nem em sustenido, nem em bemol. Só notas naturais. Só dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Somente isso, tá? Então, todas as segundas que não são o mi, fá e o si, dó, porque mi, fá e si, dó é onde tem semitom. Todas que não são maiores. Porque as que são essas aqui são segundas menores. E você sabe por quê? Pensei comigo. As outras segundas que não são essas aqui, são segundas que têm um tom de distância. Se tem um tom de distância,
Pronto, é maior do que essas que tem um semitom, tá? E ó, você não tá dormindo, né? Vamos lá, esse assunto é denso, não pode dormir durante a aula. Foca aqui, foca, tá? Não é difícil, mas é denso. Eu sei que é denso, porque lembra que eu falei, quando você cai para polifonia, quando você começa a pensar em contraponto, em voz, dimensão vertical da música, você já está num outro nível musical. As suas músicas já são mais elaboradas, mais difíceis, e aí você está começando a pensar mais aprofundado na música. Então, bem-vindo ao universo de crescer a habilidade musical, de deixar isso mais top e de, ó, exigir mais raciocínio, tá? Então, vamos lá. Ó, seguinte, maior as terças, se não passar pelo semitom. Que semitom? Mi, fá, si, dó. Toda terça que não passa por ele, só tem tons de distância. Pensa, por exemplo, de dó até mi. Dó, ré, mi. De dó até ré é um tom. De ré até mi é outro tom. Só tem tons, é 2 tons de distância. É uma terça maior do que as terças que pegam o semitom. Por exemplo, de ré a fá. Ré, mi, fá. É uma terça. De ré a mi é tom. Mas de mi a fá é semitom. Então tem 1 tom e meio. Ela é menor. A terça, quando pega semitom, é menor. Tá entendendo? É fácil. Passou semitom, pegou semitom, é menor. Tá? As sextas e as sétimas já variam um pouquinho esse raciocínio. Por quê? Porque sexta e sétima é um intervalo distante, muito longe um do outro. Impossível não pegar semitom. Vai pegar um semitom. Então, acontece que algumas sextas e algumas sétimas pegam os 2 semitons. Pegam o mi, fá e pegam o si, dó também. Quando pega os 2, fica uma sexta ou uma sétima menor, reduzida, do que as outras que só pegam 1. Então, nesse caso aqui, elas são maiores se pegar um semitom. Ou mi, fá ou si, dó. E elas são menores, tá? As duas. Elas são menores se pegar 2 semitons, tá? Como foi o exemplo que a gente viu aqui, ó. Ó, lembra? A gente viu o exemplo de sexta aqui, ó. Cadê? Aqui o exemplo de sexta, ó. Essa aqui era menor porque ela pegou os 2, o mi, fá e o si, dó. Se pegar 2 semitons, fica menor que as outras, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá? Ao passo que essa aqui só pegou 1 semitom, o mi, fá. Tá? Show? É fácil decorar isso. É bem chuchuzinho. Vai. Ok? Decorou? Vamos para as quartas, quintas e oitavas. As quartas, quintas e oitavas são classificadas como justas. Tá? Justas. Ok. Todas as oitavas são iguais. Todas é um intervalo bem grande, longe. Todas elas pegam 2 semitons. Todas as oitavas. De dó até dó vai pegar 2 semitons. De ré até o outro ré vai pegar 2 semitons. De mi até o outro mi, ou 2 semitons. Não tem exceção nenhuma. Todas as oitavas têm a mesma distância. Todas elas são justas. Todas. Ok? Viu uma oitava aí de dó até dó? Oitava justa. De fá até fá, oitava justa. Tá? Tudo natural, tô falando. Quarta e quinta. As quartas e as quintas só tem uma quarta que não é justa e uma quinta que não é justa. Todas as outras são. Por quê? Porque tem uma quarta, que é a quarta que vai da nota Fá até a nota Si. Tá vendo? De Fá a Si é uma quarta. Fá, Sol, Lá, Si, uma quarta. Essa quarta, ela não pega nenhum semitom. Fá, Sol, Lá, Si. Só tem tom. Essa quarta, ela é aumentada. Ela é maior do que as outras quartas. Só que a gente não pode dizer que quarta é maior. Então, a gente usa a expressão aumentada, tá bom? A sensação dissonante já dela, ela é uma quarta aumentada. É a única. De dó até fá, justa. De ré até sol, justa. De mi até lá, justa. De fá até si, aumentada. Tem que ser de fá a si, é a única, tá? Natural, hein? Não tô falando com sustenido bemol ainda. E as quintas também. Só tem uma quinta que não é. Que é a de si a fá. Ó que legal, é o contrário. A quinta é de si até fá. É o contrário dessa. Essa quinta aqui, ela é diminuta. Por quê, Dani? Porque ela é a única quinta. Vamos ver se você saca por quê. Por quê? Porque ela é a única quinta que pega 2 semitons. Ela pega o si, dó, ré, mi, fá. Todas as outras não pegam 2, só pegam 1. Então, essa aqui tá menor do que as outras. Não posso usar a expressão maior e falo que essa aqui é uma quinta diminuta.
Você já decorou tudo, não decorou? E eu espero ter decorado, porque agora eu vou colocar na parada aqui os sustenidos bemóis, porque a nossa vida musical não é só de nota natural. A gente não toca só em dó maior para tocar tudo natural, né? A gente toca com sustenido, toca com bemol, e daí a gente tem às vezes que encontrar e comparar ali notas que tem acidente. Então, como que eu faço para comparar quando tem acidente? Eu uso uma progressãozinha aqui, ó. Duas progressões. Uma progressão para os intervalos de segunda, terça, sexta e sétima. E outra para os intervalos de quarta, quinta e oitava, tá? Que progressão que é essa, Eli? Ó, ela parte dessa ideia aqui, ó. Ah, muito fácil, tá vendo, ó? Maior e menor, nesse caso aqui fica justo, tá? Que progressão é essa, Eli? Eu avalio o efeito que o acidente está fazendo e aí eu vejo se esse acidente tá fazendo a distância aumentar, bem no interior, ou diminuir. Como assim, Dani? Como assim, Dani? Seguinte, pensa aqui comigo, ó. Ó. Vamos ver aqui, ó. Imagine que você encontre o seguinte caso, de Fá até Mi bemol. E você fala, vixe, que intervalo será que é esse? O que você faz? Esquece o Mi bemol. Finge que você está vendo de Fá a Mi, tá? Esquece no primeiro momento. Fá, Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi. Pronto, eu contei e eu vi que é uma sétima. Eu tenho que contar para saber a primeira coisa. Sei que é uma sétima. Fá, Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi. Bom, eu sei que é uma sétima. Mira na regrinha das sétimas, que você já decorou. A regrinha das sétimas é que se pegar 2 semitons é menor, se pegar 1 semitom é maior, tá? Vamos contar e ver quantos semitons pegou? Fá, Sol, Lá, Si, Do, pegou 1, Ré, Mi. Só pegou 1. Maior. Tá bom. Sétima maior. Ok. Agora, seguinte, faz aí com a sua mão. Você vai botar na sua mão, literalmente, você pensa na mão direita, a nota mais... Na mão direita, tanto faz, na mão que você quiser. Mas o fato é que você põe aqui a nota mais grave e aqui a nota mais aguda. Porque você pensa numa ideia linear da escala. Do, Ré, Mi, Fá, o Fá seria aqui. Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi. O Mi tá aqui, lá na frente, tá? Fá tá aqui e o Mi tá aqui na frente, ok? Sétima maior. Essa é a distância entre elas, chamada de sétima maior. Agora, esse Mi aqui, na verdade, ganhou um bemol, tá vendo? Então, o que você vai fazer? Esse Mi aqui ganhou um bemol. Se ele ganhou um bemol, ele vai fazer diminuir. O bemol faz essa nota se diminuir. Então, ela anda para trás. Porque diminui, concorda? Certo? O que aconteceu? O que esse sinal de bemol fez de efeito com a distância? A distância estava assim. Daí, ele pegou e fez assim, ó, pá. O que aconteceu com a distância? Qual foi o efeito? A distância aumentou entre as notas ou a distância diminuiu? A distância diminuiu, não foi? Se a distância diminuiu, você vai olhar nesse sentido aqui na progressão. Quando ela aumenta, você olha para lá. Quando ela diminui, você olha para cá, tá? Se ela diminuiu, ela era uma sétima maior, não era? Ela era aqui, ó. Se ela diminuiu, agora ela é menor. Então, a sua resposta desse intervalo, sétima menor. Ah, que chuchu, Daiane, eu entendi, chuchuzinho, entendeu? Tá, chuchu? Fácil, não é? Era maior, tá menor agora. É assim que funciona. Apareceu um acidente, você ignora ele, pensa primeiro como seria esse intervalo, sem o acidente. Ok, agora coloca nas suas mãos e mede. Mas, Dani, por que eu tenho que colocar na mão? Que é mais fácil, eu penso, eu acho, sempre foi mais fácil a gente ficar de um jeito concreto. Se você consegue na sua cabeça fazer isso, beleza. Mas é mais fácil de um jeito concreto, tá bom? E assim, você chega na qualificação de todos os intervalos, de qualquer nota. Você considera qualquer nota. Ah, e se a nota tivesse um Fá sustenido? Fosse 2 acidentes, um Fá sustenido e um Mi bemol. Bom, lembra? Sem acidente primeiro. Fá tá aqui, Mi tá aqui, sétima maior. Quando eu coloquei o bemol no Mi, já diminuiu, não diminuiu? Você acabou de pensar isso comigo. Agora tem que colocar o sustenido nesse aqui e ver o que aconteceu.
sustenido dessa nota faz ela andar pra frente. Puf. O que aconteceu com a distância? Diminuiu mais ainda. Ó, tava assim. Fechou, fechou mais ainda. Diminuiu 2 vezes. Era maior. Diminuiu uma vez, menor. Diminuiu outra vez, diminuto. Tá? Fácil, não tá? É basicamente isso, assim. Legal, não é? Não é complicado pensar. Basta que você ganhe intimidade com esse raciocínio de tom e semitom. Porque quando você voltar lá no nosso tema inicial da aula, que era sobre o quê? Sobre vozes, polifonia. Você vai desenvolver um olhar diferente, ó. Cadê aqui, ó? Cadê as vozes? Cadê a polifonia? Onde estamos? Não sei. Vamos ver. Cadê, ó? Aqui. Pronto, aqui. Você já começa a olhar para essa partitura de um jeito diferente. E você começa a analisar intervalos. E aí você fala, pô, isso aqui estava uma sexta menor, que veio para uma terça maior, continuou na terça maior, abriu para uma quinta, só que uma quinta justa. Foi para oitava justa, fechou numa sexta menor. Você começa a analisar de um jeito diferente isso aqui, ensina essa movimentação para sua mão e já prepara a tua capacidade de compreender acordes. Porque sem ter essa dimensão vertical dos intervalos, você também não vai entender a formação de acordes. Não entendendo a formação de acordes, você não vai entender o aprofundamento do estudo de harmonia. Possivelmente isso vai fazer com que você não consiga improvisar bem, não consiga entender sobre tonalidade, não consiga entender sobre campo harmônico, enfim, tudo que vem depois. E isso vai amarrar a tua habilidade instrumental. A sua falta de conhecimento desses assuntos vai amarrar, vai segurar o seu desenvolvimento musical e instrumental, vai amarrar o seu desenvolvimento instrumental. Por isso a Tia Dani tá aqui. Por isso que você tem que, ó, caprichar e aproveitar essas videoaulas, já curtir isso aqui, aproveitar, curte, coce seu dedo, curte o nosso canal, divulga, compartilha com seus colegas aqui, porque isso aqui fundamenta e faz a tua habilidade musical crescer, se ampliar. E aí, meu filho, você vai curtir, tocar cada vez melhor. Pode, no primeiro momento, parecer que não, mas você ainda vai me agradecer, tá bom? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, apreciado, entendido essa nossa aula aqui. E volto a repetir. Quer que eu faça algum outro tema aqui? Gostou? Quer que eu aprofunde de alguma outra forma? Deixa aí nos comentários. Eu gosto de assistir, eu leio todos os comentários, vou respondendo. Faço questão de responder todos na medida do possível. Eu às vezes demoro um pouquinho o tempo, que é uma loucura, mas eu faço questão de responder pessoalmente a cada um dos comentários. Então deixa aí pra mim, tá bom? Quero ver o que você achou, o que você curtiu, o que você quer que eu faça, tá bom? Isso aí. A gente se encontra nos próximos Teoria Sem Mistério. Se cuide, se divirta. A hora que você chegar nessas músicas com vozes, fala, tô ficando bom, fruto do meu esforço, tá bom? A gente se encontra nos próximos. Fui!